Então vamos lá, né, pessoal? Né? Boa noite a todos novamente. Vamos, sem mais delongas aqui, vamos, né, já partir aqui para o conteúdo, que essa obra ela é extensa e igual a gente já refletiu sobre, né? A gente não está com pressa nenhuma, né, de chegar no objetivo final. Vamos sem pressa aqui e buscando extrair, né, de cada trecho dessa obra aqui o máximo, né, que a gente conseguir apreender. Vamos lá, então. A gente viu o prefácio na sexta-feira passada, agora a gente vai iniciar, né, a obra em si. E a obra, né, o capítulo 1, ela já começa aqui com o item O Psicógrafo. Né, ele já, a gente já percebe, né, já pelo prefácio, Emmanuel já nos falou, né, do aprofundamento aqui do tema em questão. E a obra ela já começa, né? Ela tem um característico aqui, né? Essa série, né? Do André Luiz, ele tem esse característico, salvo a exceção, né, de 2 livros, de estar sendo uma continuação, né? Um livro que termina a continuar, um livro que se inicia, ele é a continuação do livro que terminou, um antecessor. Né? Então ele já começa aqui, já, né? Ele já começa a obra já num diálogo, né? Ele já mostrando ali, né, o seu dia a dia, as suas atribuições, os seus estudos, as suas pesquisas. Né? Então vamos lá. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Então, a gente já vê, né, que da obra passada, né, Os Mensageiros, o André Luiz, o tema mediunidade, ele ficou, né, sem dúvida, ele ficou marcado ali, né, naquele momento em diante. Então, ele buscou, né, porque pelo histórico que ele conta, né, da própria vida, né, no início da série, em Nosso Lar, ele não teve contato, né, com a escola, né, espiritualista, e muito menos, né, um contato dentro, né, das escolas com o espiritismo. Então ele não teve esse contato com o intercâmbio, né, de nós encarnados com o plano espiritual. Então ele não era algo ali que fazia parte do seu dia a dia. Então ele foi descobrir, ele foi entender, né, ele foi conhecer de fato, né, essa possibilidade e a maneira que esse intercâmbio funciona na segunda obra, Os Mensageiros, que a gente viu. Né? Estudamos, né, a obra e vimos, né, ali o seu interesse foi despertado. E essa obra aqui, né, o Missionários da Luz, ela tem, né, o tema central dela, dentre vários temas, né, que a obra trata, vários temas diferentes, né, mas tem uma linha central, né, tem uma tema central que é a mediunidade em si. Ele aprofunda na mediunidade, né, as suas buscas, o seu interesse, assim, ele canalizou muito, né, sobre a mediunidade. Então, a obra já inicia né, em uma conversação referente aos problemas de intercâmbio. Né? Então, ele já está ali numa dinâmica que ele está tentando compreender, né, o funcionamento, né, dessa dinâmica, como que funciona, né, ele já está questões dos problemas, né, como ele está falando, e o instrutor Alexandre, então, convida para uma aproximação ali, né, uma experiência, né, no núcleo de atividades ao qual ele tem a função de chefia. Então, André responde, né, sim, respondi encantado, a questão mediúnica é fascinante.
O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, quem lhe examine os ascendentes morais. Olha, interessante, né, a faceta, né? A gente vai conhecer, gente, cada obra tem, né, ali são vários personagens, né, que a gente vai tendo a felicidade de conhecer dentro dessa série, né? E cada situação, né, cada instrutor tem ali a sua peculiaridade, né? Claro, né? Cada personagem vai ter ali sua história, seu conteúdo, né? Para para compartilhar conosco. E o Alexandre é um, né, desses instrutores, né? E ele tem segundo a própria descrição, né, na obra, ele tem uma hierarquia espiritual bem elevada. Então, a obra em si traz um conteúdo de teor muito elevado por conta do contato do André Luiz com os instrutores variados, né? E o Alexandre é um desses instrutores, né? E olha a faceta aqui que ele está trazendo, né, para a gente, né? Sobre o intercâmbio, né? O André Luiz fala, né? Ele é fascinante, né? A questão do intercâmbio entre as duas esferas é fascinante. O Alexandre chama a atenção para um ponto, né, que realmente, né, para quem examine os ascendentes morais, né, porque a questão do intercâmbio, né, gente, a gente já viu, pelo menos quem tem uma vivência maior, né, com a questão do intercâmbio, e também de ter notícia, né, o intercâmbio mediúnico entre duas esferas, ou influenciação espiritual nas nossas vidas, né, ela não acontece só do plano superior para o plano dos encarnados, né, ela também acontece, né, do plano espiritual menos adiantado, né, o plano espiritual que costuma né, ter uma corrente contrária ao plano espiritual elevado, e essa influenciação e esse intercâmbio existe, né, de fato. Por isso que ele traz essa faceta, né, os ascendentes morais, porque aí vai mostrar, né, a questão do intercâmbio mediúnico como como uma faceta ali da sua utilização como prática de caridade em si, de instrução, né, e várias outras questões que esse intercâmbio nessa modalidade, né, com esses ascendentes morais elevados, vai nos mostrar. Então, marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos alimentando um indisfarçável interesse. Então, no dia que ele estava, né, conversando com Alexandre, né, foi marcado para a noite do mesmo dia a sua visita, né? O André Luiz visitaria ali o núcleo de trabalhos para ter ali ensinamentos práticos. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Então, ele é um salão, né? é um templo, né? Consagrado ali ao trabalho mediúnico. Né? E o Alexandre, como o André está falando aqui, né? Desempenha nesse núcleo, né? Atribuições de chefia. Então, vamos lá. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. Então, dentre, né, as dezenas de cadeiras dispostas em fila que ele está descrevendo ali, 18 eram ocupadas por encarnados. Então, vamos guardar esse número, né? 18 encarnados ali, participantes dessa movimentação, né? Participantes aí dos trabalhos mediúnicos desse núcleo. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras,
público extenso e necessitado. Já tivemos o contato, né, gente, com essa descrição, né, não foge muito à regra, né, é uma descrição muito similar ali à residência da Dona Isabel no livro Os Mensageiros, né, a gente viu que né, o trabalho desenvolvido ali, né, no salão anexo da sua residência, né, espaço, né, destinado ali a trabalhos, né, de cunho espiritual, como a gente viu, e na descrição no final do livro Os Mensageiros a gente viu, né, vimos, né, como que era o atendimento realizado ali, né, era um atendimento para o público encarnado, né, um atendimento público mesmo, né, ali, e junto dos encarnados também tinham, né, só tirar um áudio aqui, pessoal, porque tá dando eco, aí a gente... Vamos ativar o mudo aqui para não dar eco, senão dá eco aqui, fica dando eco, o áudio não fica bom. Beleza, vamos voltar. Então a gente viu, no final do livro Os Mensageiros, essa característica, né? Poucos encarnados e centenas e centenas de irmãos no plano espiritual em estado, né, como ele está descrevendo aqui, almas sofredoras, né, e sofrimentos de matizes e de motivos variados. Então, para a gente já refletir a importância que é a seriedade, a responsabilidade e a importância que é um trabalho, né, mediúnico aqui na Terra. É um portal mesmo, é como se fosse né, são poucos, né, os canais que a espiritualidade consegue acessar de forma mais direta, né, e reuniões sérias com pessoas sérias que buscam o trabalho da mediunidade com Jesus, aí fica mais reduzido ainda, né? Então, as que existem, né, elas atendem um número enorme, né, de necessitados, mesmo que de forma ali não tão direta, não tão ostensiva como a gente imagina que seria, né? Mas do ponto de vista espiritual a gente vai ver que esse atendimento ele acontece, né, de uma forma bem efetiva, e isso é muito importante, né, como se fosse ali um verdadeiro pronto-socorro de atendimento espiritual para esses irmãos. Pessoal, quem quiser levantar alguma questão, trazer alguma inserção, o que quiserem, né, falar, basta dar um alô aqui, a gente para, a gente, né, abre o espaço, tá, gente? Isso aqui é um bate-papo, isso aqui, né, é um estudo conjunto, beleza? Podem ficar à vontade. Vamos lá. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Outro ponto que a gente viu lá no final da obra Os Mensageiros, né? Essa divisão fluídica, né? Esse isolamento fluídico que era realizado dos irmãos, né, que eram atendidos, né, e esse isolamento com os médiuns, né, as pessoas encarnadas ali que estavam trabalhando, né, para não ter ali um prejuízo, né, para os encarnados que estavam em trabalho, né, o contato direto ali, né, dependendo requer ali uma vigilância, requer um constante estado de elevação espiritual, né, para a gente não ter essa influência aí tão prejudicial em nós. Então, a espiritualidade que ela faz, né, ela faz essa divisão fluídica, né, vocês lembram, né, que o André Luiz até citou ali, né, que eles magnetizavam o próprio ar para fazer, né, esse corredor fluídico, né, e aqui o André Luiz está descrevendo algo, né, basicamente, né, da mesma forma, né, assim, fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Então,
cada grupo exibia características próprias. Questão da afinidade, né, gente? Até pro atendimento ela existe, né? Até pro atendimento, né? Os grupos que exibiam características afins eram agrupados, né, e isolados, né, de outros, né, para ter ali uma certa forma de ser mais efetivo ali no atendimento, né, para tratar as pessoas, né, que têm as patologias, né, sejam elas psíquicas, espirituais, similares, para ser tratadas, né, de uma forma também similar, né, e de forma eficiente ali para todos. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo vozerio do exterior, que, também ali, a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Então, gente, vamos tentar. Eu trouxe aqui uma figura aqui para a gente fazer, né, um quadro mental mais próximo, né, do que era, né? A guarda, né, do lado de fora, nessa imagem maior, né, essa proteção também fluídica, a questão né, do controle de acesso no local, né, feito também, né, como a André Luiz aqui está descrevendo, né, algo similar aqui como essa figura está indicada, né. O acesso ele não pode ser amplo e restrito, né, a gente deve haver ordem, né, a gente viu, inclusive, né, na obra Os Mensageiros, que esse trabalho, né, para quem seria assistido na noite, né, na noite ali dos trabalhos espirituais, ele começava já de manhãzinha, né, uma turma enorme de trabalhadores do plano espiritual iam buscar, né, iam estar fazendo, né, essa seleção e buscando as pessoas para serem atendidas no período da noite, a gente viu isso, né, e aqui, né, a regra provavelmente não deveria ser diferente, né, tem esse critério, tem essa seleção, né, dos irmãos que estão aptos a receberem o auxílio, né? A gente recebe sempre de acordo com a nossa necessidade. E isso não é uma questão ali de separatividade ou exclusividade de certas pessoas, não, né? Basta a pessoa estar propensa a querer, né, o auxílio, que o auxílio vem. O próprio André Luiz narrou, né, no início da série, né, ele ficou ali cerca de 8 anos, né, numa situação de penúria, até que ele, né, movimentando, né, os seus sentimentos, movimentando as suas forças interiores, né, ele faz aquela prece sentida, né, e aí sim, né, o Clarencio consegue acesso ao André Luiz, e ele pôde ser resgatado para o nosso lar, né, então a gente tem visto aqui, né, dentro, né, não só dessa série, como da literatura espírita, né, a gente tem visto que tudo tem a sua hora e quem faz a hora acontecer, né, ou pelo menos quem acelera, né, esse processo para que essa hora chegue a acontecer, somos nós mesmos. Né? Então, beleza, gente. Dentro do local, né, 18 pessoas encarnadas, os vários desencarnados ali separados em grupos, né? E vamos lá, André Luiz continua a descrição dele. A descrição, né? As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Mesma postura, né, dos irmãos lá né, atendidos lá no salão na Dona Isabel, mesma coisa. Né, os que eram admitidos, né, tinham que manter, né, essa postura discreta e silenciosa dentro dos trabalhos ali para, né, manter uma ordem, né, gente? Para não ter perturbação, né? Isso aí, se no plano aqui dos encarnados, né, a gente tem essa necessidade, né?
quiçá aqui no plano dos desencarnados também acontece da mesma forma. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Então a gente tem, né, a preleção, né, uma palestra pública mesmo para os irmãos desencarnados. Essa turma estava ali, aguardando, enquanto eles aguardavam, né, eles estavam ouvindo ali a preleção, né, de um trabalhador, um instrutor da casa. Grandes números de cooperadores velavam atentos. Então, outra vez, né, a gente está percebendo que o trabalho, a movimentação, a logística, as funções, né, as atribuições de cada irmão ali são muito variadas, Para uma reunião como essa acontecer, né, seja ela com esses 18 encarnados, seja ela com 10 encarnados, com 3, 5, 7, né, o arranjo, né, a preparação, né, tudo que envolve no plano espiritual para que isso aconteça, né, de forma segura e proveitosa e efetiva, é muito grande. É algo muito sério, né, gente? É algo muito grande do ponto de vista ali, não só, né, da importância que tem, mas, né, dessa movimentação, o tempo que se gasta, o esforço, a energia que se gasta e tantos irmãos que dependem, né, que precisam do contato com essas energias mais densas, como a gente vai ver aqui. E, enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Então vamos entender aqui esse outro ponto, né, pessoal? Mentor falando com o coração nas palavras, né? A questão do sentimento, né? Não basta, né, a gente trazer o conteúdo, né, para aqueles que trabalham com mediunidade, né, no caso aqui, trazendo informações, né, em formato aí de exposição, né? O sentimento, né, ele estando, né, junto das palavras, isso é sentido por todos que ouvem, né? É algo ali bem notório, bem perceptível, né? E aqui não foi diferente, né? E outra coisa que interessante, olha, os 18 companheiros encarnados, eles não estavam ali, né, batendo papo ou pensando, né, numa expressão popular, né, pensando na morte da bezerra, né, não estavam, não. Eles estavam em rigorosa concentração do pensamento elevado. É uma descrição aqui bem intensa do André Luiz, né? Eles estavam em rigorosa concentração do pensamento. Outro ponto importante também, né, para aqueles que laboram, né, ou desejam laborar com um intercâmbio mediúnico entre as esferas, né? A questão da concentração, gente, do pensamento, né? Tempo antes, né? A gente ter um tempo antes de preparo e ter esse exercício, né, do concentrar o pensamento, né, mantendo elevado, né, em objetivos altos e puros. Não é fácil, né? Mas se não tiver a disciplina do exercício, né, a gente nunca chega lá. E a gente vai ver que os irmãos aqui não são, né, são irmãos comuns, né? A gente está
pelo o início aqui, a gente acha, poxa, mas são trabalhadores, né, muito elevados, né? Não, são pessoas comuns, a gente vai ver, né? Só que, pelo menos nesse ponto, eles, né, têm essa disciplina, né, de ter ali entender, né, que faz parte do processo, né, do início, né, dos trabalhos, ter, né, essa concentração, né, e esse pensamento elevado, né, a objetivos de ordem superior. Tanto que, né, o André Luiz fala, né, que era bonito, né, de sentir essas vibrações. E ele vai descrever, olha que bacana. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Vocês lembram lá no capítulo 25, né, dos mensageiros? A gente, desculpem estar citando a obra e tudo, mas porque é uma continuação, né? Tudo que foi visto, né, nas duas primeiras obras, elas fazem parte, né, do que a gente estuda na terceira, na quarta e assim por diante, né? Eu estou lembrando aqui da Ismália, né, lá no Poço do Socorro, né? Durante a prece ali dos irmãos que dormiam, né? A Ismália, né, ela fez uma prece, né, muito sentida com o coração, né, e após o término da prece, né, verteram, né, energias do plano superior, né? O André Luiz até descreveu, né, pareciam flocos de neve, né, que caíam nos trabalhadores espirituais ali, né? E quando caíam os trabalhadores, né, esses flocos eles dissolviam, né, e começou, né, a ter esse fenômeno descrito aqui pelo André Luiz, lá com as mesmas pessoas, né, da mesma forma, né, raios luminosos diferentes entre si na intensidade e na cor, cada qual, né, apresentando ali, né, os seus matizes, né, de cor e intensidade, né. Na ocasião, a Ismália, né, ela tinha uma intensidade muito alta, né, e uma cor específica, né, e o André Luiz ainda descreveu, ele mostrou, né, a gradação, né, era a Ismália e as duas senhoras que acompanhavam, né, que eram do plano que ela residia, é um plano mais elevado, né, do que a coluna nosso-lar, pela obra, pela descrição, e foi, né, descrevendo ali os outros trabalhadores, né, cada qual com a sua intensidade e cor, e chegavam até alguns trabalhadores que não apresentavam, né, nenhuma luminosidade, apesar de estarem ali também, né, de boa vontade, né, buscando, né, o trabalho sincero de boa vontade, né. Então, a mesma coisa, gente, acontece, isso é um fenômeno, né, é uma consequência, são leis mesmo que regem, né, o universo, seja ele, né, no plano físico ou seja ele no plano espiritual. A gente está vendo aqui, né? André Luiz descreveu no plano espiritual espíritos desencarnados e o fenômeno acontecendo também, né, com irmãos encarnados, né? A diferença, aliás, são todos espíritos, né? A única diferença entre eles é o plano de ação, né? Nós encarnados estamos, né, com mais um veículo denso, né, que bloqueia, né, os nossos sentidos perispirituais, né, ele bloqueia ali um acesso mais pleno, né, a nossa memória passada, né, mas não deixamos por isso de ser espíritos, né? Então, cada qual emitindo raios luminosos, né, que diferiam entre si, né, de acordo com o pensamento, o sentimento, de acordo com a postura moral de cada um, né? É isso que vai tá fazendo essa diferenciação, né? Essa capacidade. E a gente vai ver isso muito durante o restante da série. A gente vai ver isso muito, né? André Luiz descrevendo, né,
esses fenômenos, né, essa questão da luz, né, e isso ele vai descrever de forma técnica, né, no livro Mecanismos da Mediunidade. A gente vai falar nele, a gente vai dar uma olhada ali, né. É aquela regra, né, da série, a gente pode só citar e puxar alguns pontos das duas obras, né, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que são duas obras muito densas, né, são obras que a gente pode citar, pode dar uma colada, copiar, olhar. Quando a gente chegar nelas, a gente vai ainda, né, não vai gastar, né, vamos falar assim, né, não vai ter problema nenhum, porque são obras que ficaremos aí, né, o Emmanuel que falou isso, eu ouvi algum palestrante falando, né, salvo engano, Haroldo, que, segundo Emmanuel, né, essas obras mais densas do André Luiz eram fontes de estudos para nós aí por alguns séculos ainda, né, de tamanho conteúdo, né, que ele trouxe. Então, cada irmão, né, concentrado ali, né, modificando o fluido cósmico universal de acordo com, né, a sua gradação espiritual, de acordo ali com a sua gradação evolutiva. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Então, né, os irmãos, né, até uma figura para frente aqui, vamos puxar ela aqui já de uma vez, a gente fazia essa ideia, né? Isso era muito comum, gente. Foi a figura que eu achei, tá? Mas isso era muito comum, né? A reunião ali com as pessoas que estavam assistindo, né? E até hoje, né? Dependendo do propósito da reunião, né? Reunião de tratamento, por exemplo, tem pessoas que vão, né? Elas são convidadas, são pessoas convidadas, né? São pessoas que estão ali ou a tratamento, né? Ou em certas reuniões tinham também, né, as pessoas que iriam, que, né, visitavam para receber alguma mensagem psicografada, né? Participar como espectador mesmo, né? Mas concentremos aí nos irmãos em torno da mesa, né? Seria algo mais ou menos assim, né? Todos ali, né, se imaginem todos concentrados, né, rigorosamente concentrados, como a André Luiz colocou, né, e cerca de 60 centímetros dos seus corpos físicos, ele ainda fez essa observação, né, dos corpos físicos, que, dependendo do grau de concentração e da capacidade mediúnica, né, da pessoa, né, o perispírito ele se afrouxa um pouco ali, né, durante esse processo, e ele fica um pouco mais dilatado, suas dimensões, né, ficam mais dilatadas do que o corpo físico. Então, essas luzes, quando ela está descrevendo, elas ficam, né, cerca de 60 centímetros dos corpos físicos, né, em intensidade e cor diferente, mas todas se confundindo e formando uma corrente, como se formasse, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, né? Acho que sim, mas formando ali uma corrente, né, no entorno desses irmãos, né? Daí a importância, né, da concentração e da afinidade entre os participantes, né? Porque basta um, né, não estar numa sintonia tão fina quanto, né, em relação aos outros, para essa corrente ser prejudicada. Como uma corrente mesmo, né, que tem um elo ali mais fraco, né, ou um elo aberto, né, ela tem a sua utilidade, a sua eficácia prejudicada. E essa energia dos encarnados, bastante diversa das energias de nossa esfera, né, da esfera do plano espiritual, a esfera do André. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado.
em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Então, além dessa corrente, né, esse círculo, né, que essa movimentação dessas energias que eles produziam ali, se confundiam e faziam um movimento circular, só que em certos pontos ali, né, dentro dessa corrente tinha, né, um despejo, né, parecido ali com uma fonte, né, uma fonte de água mesmo, com origem aonde, né, gente? Olha que interessante. Na sede do sentimento e do pensamento dos encarnados que estavam ali. Olha a questão aí do pensamento e do sentimento como algo ali indissociável mesmo, né? Eles estão juntos, né? Quem sente, pensa, e quem pensa, sente, né? É algo que não está separado, né? E a elevação dos sentimentos, né? Ela estimula, né, fatalmente, né, a elevação dos pensamentos. Né? O contrário não acontece, né? A gente pode ter pensamentos elevados, né, mas não ter ali o sentimento ainda desenvolvido. A gente consegue pensar, né, questões elevadas, mas separadas ali do sentimento. Né? Então, quando essas duas asas da evolução, né, como Emmanuel coloca, né, no livro Consolador, quando essas duas asas da evolução estão desenvolvidas, né, aí o voo ele é muito alto. Né? Sentimento e pensamento. Vamos lá, continuando a descrição do André Luiz. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Olha que interessante. Voltemos aqui à imagem, né? Algo similar a isso aí, gente, né? Congregados, só que ele descreve aqui, né? Congregados em vasto número, né? Então os trabalhadores ali, né, num número maior, né, que a gente está vendo ali numa ordem ali quase que de um desencarnado para um encarnado ali na mesa, né? O André Luiz está descrevendo que é algo, né, diferente, né? Peguei a imagem para a gente ter uma referência, né, gente? Para a gente ter formar uma tela mental, né, mais próxima. Né? Então, esses irmãos, né, do plano espiritual, né, congregados em vasto número, né, somando ali aquelas energias, aqueles fluidos, né, produzidos pelos irmãos encarnados, formando com isso, né, um armazém, né, de forças que eram extremamente importantes para esses irmãos atendidos ali, porque eles, né, ainda apegados, né, muito apegados às sensações fisiológicas. Né? Os perispíritos desses irmãos, né, muito densos, né, tão densos que o apego, né, às sensações fisiológicas, ele é muito próximo, né, dos encarnados. Né? A saudade, né, das sensações fisiológicas em geral, né? Do comer, do beber, né? Do reproduzir, enfim, das sensações, né, físicas mesmo. Né? Então, essas energias, por isso que a importância, gente, da assistência, né, como o próprio André Luiz questionou, né, o Aniceto lá, no final da obra, Os Mensageiros, né? Falou, poxa, mas se o atendimento aqui ele é feito, né, pelos desencarnados para os desencarnados, pouca necessidade, né, de ter
ali os irmãos encarnados trabalhando e atuando, né? Tá aqui uma das explicações, né? Fora que o Aniceto falou, né? Tá aqui uma dessas explicações, né? São fluidos, são energias que só os encarnados podem fornecer para esses irmãos, né? Esses trabalhadores do plano espiritual, eles não tinham condição, né, de produzir, né, esse tipo de energia. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Então, gente, as forças mentais, né, a matéria mental, né, nosso pensamento, né, ele atua diretamente na matéria. Diretamente, né? Não estou falando de telecinese, de mover objetos físicos, não, tá, gente? Estou falando aqui da questão, né, do nosso pensamento em todos os níveis materiais, né? Claro que espíritos puros, né, eles estarão atuando, né, no fluido cósmico universal de forma mais próxima da direta ali, né, porque eles estão, né, eles estão desmaterializados totalmente, né? Então a sua capacidade, a sua força mental, ela vai estar atuando, né? Mas todos nós, né, em graus diferentes, em graus variados, estaremos ali modificando, né, a matéria nos diversos planos da existência com a nossa mente. É por isso que a questão mental é tão fundamental, né? Não tem a obra Pensamento e Vida, do Emmanuel? Trata somente disso, né? A questão mental nossa, né? O nosso pensar, o que pensamos, né? A forma que nós pensamos, isso modifica o nosso entorno. A gente viu que a nossa mente, ela é responsável, né, pela questão do próprio funcionamento do nosso corpo, né? Não só do nosso corpo, como modificamos também o nosso entorno, né? Então, nós aqui encarnados, a gente não tem... no nosso dia a dia, a gente não lembra disso, gente, né? O nosso pensar é igual a respirar, né? A gente pensa da mesma forma que a gente respira, basicamente de forma automática, né? E olha que interessante, pegar aqui o livro Mecanismos da Mediunidade, só para a gente ter uma ideia, gente, olha só, né? A coleção, né? A gente está aqui no terceiro livro, né? Então, a partir dos mensageiros, o André Luiz, ele tem, né, parece que ele aprofunda muito no tema da mediunidade, e a gente viu também da questão fisiológica, né, da análise do corpo, o funcionamento, né, a influenciação da mente, né? Isso tudo abriu um caminho novo para ele, né? A partir do início do livro dos Mensageiros, né, que ele faz aquele curso com o Aniceto, muda totalmente a perspectiva da sua estadia ali no nosso lar, né? Ele sai, no início da obra ele está triste por conta do desestímulo que ele tinha, né? Porque ele já não... né, o lar terreno dele já estava, né? A sua esposa já estava com o seu segundo casamento, ele já tinha auxiliado, né? Então ele meio que se sentiu ali, né? Ele se sentiu vazio, né? Ele, que mesmo com a tarefa constante ali no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação, né? Ele trabalhando ali junto com a Narcisa e com o Tobias, mesmo ali naquele trabalho intenso, né, ele se sentindo ali um pouco vazio, né, que aí a Narcisa sugere, né, para ele fazer esse curso. Ele tem uma semana que modifica, né, todos os seus panoramas, né. Provavelmente a partir daqui ele passou, né, fora do seu horário de trabalho, ele passou a se inscrever em tudo quanto curso, né, de formação que tinha lá disponível no plano espiritual, né.
quem ganhou com isso fomos nós, né? Que através da misericórdia divina recebemos, né, a possibilidade, né, de estar recebendo aí esses informativos. Então a gente vê, né, o desenvolvimento aqui de muito conteúdo, né, até chegar, né, no mecanismos da mediunidade. Ele, né, meio que tem um desfecho, né, nessas obras aqui. Ele compila tudo que ele estudou, que ele desenvolveu e faz aqui, né. Na verdade, essas duas obras, né, essa Evolução em Dois Mundos também, né, essa questão muito de tudo, né, da evolução do princípio inteligente até né, o seu desenvolvimento, e o mecanismo da mediunidade em si, né, uma questão mais técnica do funcionamento da mediunidade. Então, nessa obra, olha só a questão da mente, como é que ela vai estar vai estar bem focada. Olha, já começa aqui, né, com ondas e percepções. Tipo de onda, então ele faz aqui um apanhado, né? Ele faz um apanhado superficial de questões físicas mesmo, né? Ele entra aqui na microfísica, na estrutura do átomo, campo eletromagnético, raio-x. Aí você fala, poxa, mas mediunidade? Sim, mediunidade. Aí ele entra no fluido cósmico, né? A questão da luz. E no quarto, olha, matéria mental, né? A gente, durante aqui os estudos, a gente pegou alguns trechos disso aqui, matéria mental. Pensamento do Criador, das criaturas, corpúsculos mentais. Então, gente, a mente, ela produz matéria. Ela não produz, né? Ela modifica o fluido cósmico universal, né? Nós, ao pensarmos, estamos emitindo partículas de pensamento o tempo todo. E essa partícula de pensamento, ela vai estar condizente, ela vai ser, né, o reflexo do que nós somos. Ela vai ser reflexo do que sentimos, do que pensamos. E isso vai ser o reflexo de todos aqueles ao qual nos afinizamos. Né? Estamos em sintonia, né? A lei da sintonia, ela funciona em toda parte do universo, não é assim? Então, se a gente está, né, triste, né, estamos sintonizados com a tristeza de todas as pessoas que estão nesse estado. Né? E ele continua, olha, matéria mental e matéria física. Indução mental, forma pensamento. E por aí vai, gente. Corrente elétrica e corrente mental. Isso aqui já estou puxando aqui. O Wendel deveria de casa pra gente, viu, Wendel? Vou não precisar da sua ajuda aqui. E vai embora, tá? Circuito elétrico e circuito mediúnico. Então ele faz, né, não é uma simples analogia, gente, porque o plano espiritual também, né, o plano espiritual também é matéria, né, uma frequência diferente, né, uma dinâmica diferente, mas não deixa de ser matéria, com suas leis, né, com sua física, com sua química. Né? Então isso funciona de forma integrada. Né? A questão da mediunidade envolve os vários planos da existência. Né? E por aí vai. Isso aqui eu só quis trazer um pouquinho para a gente ter, né, uma noção aqui, né, do que, desculpa aqui, a gente ter uma noção, né, do que, peguei errado de novo, a gente ter uma noção aqui do que se trata aqui, né, do que ele está falando isso aqui, né, nesse ponto, né? Semelhantes forças mentais não são ilusórias. Né? Então, a força mental dos encarnados, dos desencarnados, né? Fazendo ali, né, esse armazém de energia, né, utilizado ali para várias questões para esses irmãos assistidos.
Vamos lá? Aí, né, a gente já entendeu mais ou menos. Esse aqui trouxe uma ilustração próxima, né, do quadro aí descrito pelo André Luiz. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E, designando reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Então aqui, gente, é o próprio Alexandre, né? Quem estava ali fazendo a preleção, né, com o coração nas palavras, era o próprio instrutor Alexandre, né? Que pegou o André Luiz ali, né, fazendo essa análise, né, essa meditação sobre o que ele estava, né, visualizando, e o Alexandre já chamou ele, né, deu um breve oi para ele e já o convidou para o trabalho, né, apontando ali, né, seis entidades, né, 6 espíritos, e esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação, indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Olha só, gente, como que é, né, essa janela de oportunidade para esses irmãos. 6 entidades, né, no meio de tantos, né, assistidos ali, 6 irmãos autorizados a comunicarem, né? Só que, né, nem todos conseguem a mesma hora, né? Alguns são obrigados a esperar semanas, meses ou anos. Olha só, gente, anos. A gente pensa, poxa, né, mas é anos, são anos. E imagine se a gente não, né, as pessoas que trabalham com mediunidade, né, imagina se a gente não leva a sério, né, a questão do trabalho em si, né? Quanto mais reuniões sérias, né, e pessoas de boa vontade verdadeiramente interessadas em trabalhar com a mediunidade tiverem, né, menor será essa fila de espera, né, sem dúvida. Né? Porque se elas estão autorizadas, o que vai impedir delas comunicarem é a questão mesmo da barreira técnica, né? Elas não terem a possibilidade ali, porque a autorização elas já receberam, né? E a gente vai ver que esse fluxo, esse mecanismo, ele não é tão simples, né? Como o André fala aqui, olha, não supunha tão difícil a tarefa, aduzir espantado. Verá, falou Alexandre gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas, na presente reunião, apenas compareceu um médium em condições de atender. Olha só, gente, né? Não foi descrito ali dos 18 participantes quem, né, se os 18 eram médiuns ostensivos com capacidade de atender, né? Isso não foi descrito, mas o que a gente está vendo aqui, dos 18 participantes da reunião e dos médiuns ostensivos, né, componentes, apenas um em condição de atender. E a gente vai ver aí para frente aí o porquê disso aqui. Desde já, portanto,
somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. É a situação, né, gente? 6 comunicantes, né, autorizados, e desses 6 comunicantes autorizados, né, pelo que o Alexandre está falando, que nenhum deles vai conseguir, né, direcionar uma comunicação particular. Né? O Alexandre está falando, né, não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário, né, por quê? Né? Somente receberá esse grupo ali, somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Né? Então será uma mensagem, né, de interesse coletivo, uma mensagem para todos. Né? Não vai ter uma mensagem aí, direcionada, né, para uma pessoa específica. Né? Esses comunicantes que estavam aí estavam, né, desejosos de transmitir informações, né, de transmitir notícias para pessoas, né, do seu círculo íntimo. E o André fala: julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo, ponderei. E muitas vezes, né, gente, um estudo menos atento, né, a gente pensa dessa forma mesmo, né? Ah, não, é médium, né? Nasceu com essa aptidão, né? Vai lá e recebe a mensagem e pronto. Né? É o que a grande maioria de nós tem, né, como concepção. Né? Ou mesmo estudando ali, se não tiver um estudo mais atento no livro dos médiuns, né, não faz, né, uma ideia tão diferenciada como o instrutor Alexandre está trazendo aqui para a gente. E ele vai falar, nosso tempo está acabando, ele vai falar: a máquina também gasta, observou o instrutor. E estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando minha expressão espantadista, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. Vou só fechar a porta aqui para ver se melhora o som. Peço desculpa aí, um alarme aqui no prédio vizinho está me incomodando com o som. Mas vamos voltar aqui. A gente vai, na verdade, encerrar, né, aqui, né? Mas só para a gente encerrar, a gente volta na semana que vem, pegando, né, esse fio aqui novamente. Então, Alexandre fala: preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. E olha essa palavra, preponderar, né? Busquei lá no dicionário. Ter mais influência, maior importância, predominar. Então, os fatores morais, eles são os mais importantes no serviço mediúnico, segundo o Alexandre que está nos trazendo. E semana que vem a gente vai entender isso aqui, né, o porquê disso aqui. Tudo bem, pessoal? Como eu disse, né, essa obra ela não tem como fechar um capítulo. Né? A gente vai fazer, vamos tentando, vamos desenvolvendo e a gente tenta não partir, né, uma linha de raciocínio para a gente ter uma continuação aí menos brusca. Ok, pessoal? Então é isso aí, né? O início, né, dessa obra a gente encerra por aqui.